Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sério com vocês. É o seguinte, quando eu criei o canal, a ideia era trazer a nossa mudança da cidade para a roça, porque a gente tem vivido essa experiência e a gente também queria compartilhar com vocês nosso aprendizado, nossos desafios, nossas alegrias, compartilhar o dia a dia na roça, que é super legal, é muito gostoso, a gente está aprendendo isso também, a gente também queria incentivar aquelas pessoas que querem, mas que não conseguem, que têm medo, que acham que não é possível por vários motivos. Enfim, mas diante da seriedade da situação que nós estamos vivendo no mundo, eu não penso ser correto ver tanta coisa acontecendo e me calar. E principalmente com tanta informação equivocada que a gente encontra por aí. Então, eu também gostaria de usar esse espaço para falar sobre as coisas que eu penso e que eu acredito. Por exemplo, esses dias eu estava assistindo uma live e as pessoas estavam falando sobre o Apocalipse. É o Apocalipse. As pessoas têm uma concepção equivocada de Apocalipse. As pessoas, quando pensam em Apocalipse, pensam no fim, né, em coisas ruins que vão acontecer no mundo. Porém, a palavra grega Apocalipse significa revelação de Deus. Então, a palavra em si já diz o que ela é uma revelação de Deus. E a Bíblia diz em Amós 3,7 que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus é um Deus de amor, que tem prazer na salvação do ser humano, e é isso que Deus deseja fazer conosco. Para o passado, a gente vê que quando Deus foi destruir a terra com o dilúvio, Deus revelou a Noé, que era o seu servo. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus também revelou a Abraão e disse o que ele desejava fazer. Em todo o Antigo Testamento, a gente vê Deus muitas vezes agindo de maneira punitiva, punindo algumas nações que eram extremamente idólatras, extremamente assassinas, que tinham prazer na destruição dos seus semelhantes. Então, quando essas nações elas atingiam um certo limite de maldade, de impiedade, a gente via ali Deus falando com Isaías, com Jeremias, a respeito da destruição de algumas nações. Então, tudo que Deus ele intenta fazer ao ser humano, antes dele fazer, ele avisa. Então, o livro do Apocalipse nada mais é do que a revelação de Deus das coisas que vão acontecer no tempo do fim. Então, se nós queremos saber o que vai acontecer no tempo do fim, nós devemos estudar o livro do Apocalipse, porque ali se acha claramente revelada a orientação de Deus e a revelação de Deus aos acontecimentos concernentes ao tempo do fim. Então, o que é o Apocalipse? Nós estamos vivendo o Apocalipse? Nós estamos vivendo no tempo do fim. E todas as profecias preditas no livro do Apocalipse, elas estão encontrando cumprimento hoje, em nossos dias. Então é imperativo que antes da gente querer saber o que Hollywood diz sobre o Apocalipse, porque nesses últimos anos a gente vê uma gama de filmes que foram feitos a respeito do tempo do fim do mundo, da destruição do planeta Terra, enfim. E eles viajam ali, né, nas informações que eles trazem para as pessoas. Então, antes da gente buscar saber o que Hollywood diz, o que a TV diz sobre o Apocalipse, nós devemos estudar a Bíblia e ver o que Deus diz no livro do Apocalipse. O pano de fundo do livro do Apocalipse fala de uma guerra, uma luta entre as forças do bem e as forças do mal, entre Deus e Satanás. E ali diz que Deus ele vai sair vencedor, e Jesus e o Cordeiro vai vencer, e todos aqueles que estiverem com Jesus, estiverem com o Cordeiro, sairão vitoriosos. Sobre quem? Sobre Satanás. Satanás e seus anjos, mas Deus aqui na terra ele tem uma igreja. E Satanás também tem uma igreja. A igreja de Deus é a igreja pura, verdadeira. E a igreja de Satanás, ela é declarada ali no Apocalipse como Babilônia, né? A igreja mãe e suas filhas. Mas a gente vê um sistema ali de falsa adoração. A gente vê dois sistemas de adoração no livro do Apocalipse. A verdadeira adoração a Deus, aqueles que amam a Jesus e guardam os seus mandamentos, e a falsa adoração, aqueles que querem
instituir ou roubar a adoração a Deus. E para isso diz ali que eles vão usar uma marca, né, autoritativa, a marca da besta. Hoje nós estamos vendo o cumprimento de todas essas profecias e muitas delas estão em andamento exatamente agora. Em relação a tudo que está acontecendo na Ucrânia, a gente precisa estar bem atento. Tem muitas informações equivocadas, mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é sobre a questão de Apocalipse capítulo 7. Ali, nesse capítulo, diz que tem 4 anjos que estão retendo os 4 ventos do céu. E ventos em profecia, a gente sabe que é guerras, destruições. Lá em Jeremias 51, verso 1 e 2, diz que Deus mandaria um vento de destruição sobre Babilônia e que uma nação viria e saquearia e destruiria tudo que eles tinham. Então, ventos em profecia está sempre relacionado à guerra, a tumulto, à destruição. E ali diz que existem 4 anjos, em Apocalipse 7, que estão retendo os ventos da destruição. E um anjo sobe do nascente do sol e fala assim, olha, retenha os 4 ventos, e não danifiqueis nem a terra, nem o mar e nem as árvores, para que não sopre nenhum vento antes que hajamos selado na fronte os servos do Deus vivo. Então esses anjos estão retendo os ventos das contendas, das destruições, das paixões humanas, porque Deus ainda tem uma obra para fazer nesse mundo. E essa obra é a obra do selamento. O povo de Deus deve ser marcado, deve ser separado. Mas ali diz também, no capítulo 8, que um anjo recebeu autorização para dar a 7 anjos 7 trombetas. E esses anjos, eles receberam 7 trombetas e eles vão tocar essas trombetas. E ao tocar essas trombetas, destruições vão acontecer no planeta Terra. E ali a gente vê destruições na terra, nas árvores, nas águas, nas fontes das águas, autorização até para matar 1/3 dos homens. E ele diz claramente, acho que na 4ª ou 5ª trombeta, não estou com a Bíblia aqui nesse momento, mas se não é na 4ª, é na 5ª trombeta, dizendo que eles fizeram dano a todos aqueles que foram selados com a marca da besta, que não receberam o selo do Deus vivo. Então a gente vê ali, esse é um contexto totalmente escatológico, né? Porque a marca da besta ela ainda não foi implementada, ela está para ser implementada em nossos dias. Então são acontecimentos que falam do tempo do fim, que ainda não sucederam, mas que sucederão. E a gente vê que o capítulo 8 é uma continuação do capítulo 7, e que em algum momento, no capítulo 7, os anjos receberam orientação para que não soltasse os ventos, para que não fosse danificado nada, nem na terra, nem nas árvores, nem entre os homens, nem no mar. Mas no capítulo 8 eles recebem autorização para tocar trombetas, e essas trombetas causam dano à terra. Isso nos diz que em algum momento os ventos das paixões, das guerras, serão soltos por Deus. E provavelmente esse conflito que está acontecendo agora pode se transformar num conflito mundial. Pode ser que sim e pode ser que não. Nós não sabemos, o tempo vai dizer. Mas de uma coisa nós devemos estar certos. Jesus está às portas. A palavra de Deus em Mateus capítulo 24, Jesus disse que quando virdes todas essas coisas acontecendo, não passará essa geração sem que tudo se cumpra. Nós estamos vivendo na última geração deste mundo, porque ali no capítulo 24 de Mateus, Jesus ele faz um sermão escatológico. O que é um sermão escatológico? Escatologia é o estudo dos últimos acontecimentos, ou os acontecimentos do tempo do fim. Então esse capítulo 24, ele trata totalmente de acontecimentos que Jesus disse que aconteceriam exatamente antes da sua vinda. Os discípulos perguntaram, Senhor, dize-nos o que vai acontecer antes do fim do mundo. E ali Jesus misturou acontecimentos da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, com os acontecimentos do tempo do fim. Mas Jesus estava querendo dizer aos discípulos que, assim como aconteceu a Jerusalém no passado, aconteceria ao mundo inteiro no tempo do fim.
Então, Jerusalém foi uma maquete, ou foi uma sombra do que vai acontecer ao mundo inteiro. E o que Jesus diz ali em São Mateus 24? Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Porém, isso não é o fim, é só o princípio das dores. Então, Jesus disse ali, né, que é o princípio. E aí você pode dizer assim, ah, Flávia, mas aí você está equivocada, guerra sempre aconteceu, fome sempre aconteceu, peste sempre aconteceu, né? A situação da moralidade entre os seres humanos, ou a falta da moralidade, né? A política, a economia abalada, as relações sociais abaladas, sim, é verdade, isso tudo sempre aconteceu. Porém, não da maneira como nós estamos vendo hoje, numa escala global, e todos eles acontecendo simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. A gente está vendo uma convulsão da natureza, né? A natureza está gritando, dizendo que coisas terríveis e espantosas estão acontecendo. A gente está vendo vários desastres naturais em todas as partes do mundo. A gente está vendo a sociedade agitada, né, pelos rumores de guerra, muitas manifestações em todos os cantos do planeta. A gente está vendo fome, a fome crescendo, e a ONU já avisou que estamos prestes a viver uma fome de proporções apocalípticas, não é? Então, a sociedade está em convulsão. E tem pessoas aí dizendo que o mundo vai durar 100 anos de paz e que nós vamos viver ainda talvez, tem pessoas esperando 1 milênio de paz. Amigos, isso não é bíblico. A palavra de Deus nos diz, quando virdes todas essas coisas acontecendo, sabei que a vossa redenção está próxima e que não passará esta geração sem que tudo se cumpra. Uma geração bíblica dura 40 anos. Então a Bíblia diz, não passará esta geração sem que tudo se cumpra. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos anos da história deste mundo. Pelos acontecimentos bíblicos e proféticos, nós podemos entender que chegou o tempo de Jesus voltar. Nós estamos ouvindo por aí os líderes do mundo dizendo, nós não temos mais tempo, acabou o tempo. Então é necessário que nós nos preparemos. Eu não estou querendo fazer esse vídeo para deixar as pessoas assustadas, deixar as pessoas com medo, para dizer que o fim chegou. Sim, o fim chegou, nós estamos no tempo do fim. Nós sempre ouvimos as pessoas falarem sobre o fim do mundo. Nós chegamos nele. Estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo. Porém, nós não precisamos temer, porque aquele que crê em Jesus será salvo. O nome de Jesus é poderoso para me salvar e para te salvar. E Jesus deseja salvar uma geração, Jesus deseja salvar todas as pessoas do mundo, para isso ele veio. Mas para que possamos ser salvos por Jesus, pela graça de Cristo, é necessário que nos preparemos. Ter um relacionamento de amor, de amizade, de fidelidade, de intimidade com Jesus. Entregar a nossa vida a Ele, fazer a sua vontade, buscar conhecer a sua vontade, nos entregar a Jesus e nos preparar para o encontro com Cristo, porque aquele que vem virá e não tardará. É necessário uma vida de arrependimento, de confissão, de entrega de pecados, de submissão a Jesus. A palavra de Deus nos diz, quando virdes todas essas coisas acontecendo, alegrai-vos e exultai-vos, porque a vossa salvação está próxima. Então não é tempo para temermos, não é tempo para ficar ansiosos, temerosos quanto ao futuro. A palavra de Deus nos diz que nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira pela qual o Senhor nos conduziu no passado. É o meu desejo que você conheça Jesus. É o meu desejo que você estude a Bíblia, que você estude o livro do Apocalipse, que você entregue a sua vida a Jesus e que você se prepare, porque Jesus está voltando e o fim está próximo. Sim, nós estamos vivendo o Apocalipse, o fim da história deste mundo. Estamos às portas de ver Jesus voltar. E a Bíblia diz que haverão 2 grupos de pessoas quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus. Aqueles que vão levantar os seus olhos para cima, vão levantar os seus braços e vão dizer, eis que este é o nosso Deus a quem esperávamos, e Ele nos salvará. Na sua salvação nos exultaremos e nos alegraremos.
E haverá um outro grupo de pessoas, aqueles que vai correr para os montes e os rochedos e dizer: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, porque chegou o grande dia da sua ira. E quem é que poderá permanecer de pé? Eu pergunto a você nesta manhã, de que lado você quer estar? Em qual grupo você quer estar? A que grupo você quer pertencer? A que grupo você quer pertencer? Àqueles que vão abrir os seus braços e receber Jesus com alegria? Ou você vai sair correndo, assustado, temeroso, desesperado e não poderá suportar a presença de Cristo? É o meu desejo que você esteja entre o grupo daqueles que vão saudar o Rei com alegria, porque para esses a salvação será plena e completa e a alegria vai tomar posse do coração dos salvos e nós viveremos eternamente com Jesus no céu. Esse é o meu desejo para você nesta manhã. Que Deus te abençoe e te guarde. Estude a Bíblia, ore a Deus, buscai ao Senhor enquanto é possível achar. E o Senhor vai te cobrir com as suas asas e você não terá nada o que temer neste mundo. Um bom dia para você, que Deus te abençoe. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!